Bom dia de salvação em Cristo Jesus, que Deus te abençoe, Deus ilumine a tua vida, os teus passos, o teu caminho, te dê uma semana de bênção na presença dEle, porque Ele é o guarda fiel, Ele é o guarda de Israel, é Ele que tem nos guardado em meio ao caos, amém? Vou só meditar aqui na palavra do Senhor Jesus, uma breve meditação bem pequititinha mesmo, né? Que está em Isaías 2, do versículo, não, Isaías 1, no versículo 18. Isaías era o profeta filho de Amós, né? No tempo do rei Uzias, quando ele viu a morte, né, do rei Uzias, né, e ele se apresentou ao Senhor, né? Aqui no versículo 18, na minha Bíblia, tem um subtítulo, o Convite da Graça, que diz assim: Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Amém? Aqui as pessoas, né, nos dias de Isaías, tinha se tornado egocêntrica, indiferente, insensível ao sofrimento dos pobres, das viúvas, dos órfãos, né? A justiça do povo estava pervertida. Não é diferente dos dias de hoje, não é mesmo? E a piedade desaparecera até do seu dicionário, enquanto participava de todos os rituais, porque eram pessoas religiosas. E à sua volta permaneciam os sofredores, necessitados até mesmo de comida, mas eram completamente ignorados. Isso é religião? Não é isso? Muitos dizem que são cristãos, que creem no Senhor Jesus, mas continuam sendo pessoas avarentos ou continuam dando esmolas achando que são cristãos, né? Como os fariseus, né? Que ficam nas esquinas fazendo caridade, levantando as mãos, orando ao Senhor, né? Vestindo uma roupagem de cristão, vestindo uma roupagem de profeta, até de pastores mesmo, né? De servos, né? Vestindo aquele, achando que são convertidos, transformados, mas é só uma capa, né? Como nos dias, os sofredores, mesmo necessitando até mesmo de comida, mas eram completamente ignorados, né? Não passemos que esse era um mal limitado aos dias de Isaías, naquele tempo já acontecia essas coisas. Hoje, mais do que nunca, a igreja está cheia de pessoas muito religiosas, que nunca aprenderam de Jesus a amar o próximo como a si mesmo, né? E o Senhor diz que o maior mandamento, né? Muitas igrejas crescendo financeiramente, se transformando numa empresa, os líderes, né? Viajando por nações, não é pregando o evangelho, é passeando mesmo, né? Que fazem postagem, né? Mostrando, né? E tudo, mais ou menos assim, né? Deus exige do seu povo uma reforma verdadeira, de coração. Essa é a reforma que Deus quer. A transformação é de coração e de mente, consequentemente de vida, né? De atitude, de atos que você pratica. Ontem mesmo foi pregado, né? Romanos 6,6. E, consequentemente, né? A reforma do coração não resulta em momentânea emoção, mas sim da verdade que é implantada a nós pelo Espírito Santo através da sua palavra, afeta completamente a nossa maneira de ser e de viver, né? Porque quando nós verdadeiramente somos convertidos pelo Espírito Santo, aquilo que você fazia, que era pecado,
que abomina o coração de Deus, que Deus te tirou daquele lugar do lamaçal, do pecado, é para você mudar. Ter uma mudança não é só de título, né? Eu era do mundo, eu era de Paulo, eu era de Pedro, agora eu sou de Jesus Cristo. Então, se você é de Jesus Cristo, tem que ter uma mudança, porque a mudança começa de dentro para fora, não é no exterior. Desculpa. Muitos estão, né, mudando exteriormente, mas o coração está cheio de amargura, está cheio de rapina. A gente tem que limpar, né? Pedir ao Senhor para limpar o nosso coração, que nós não vamos somente nos aceitar a Cristo meramente por uma emoção, né? A palavra de Deus tem que fazer a diferença dentro de nós. Nós temos que ter um encontro pessoal, verdadeiro com o Senhor. Aqui ontem foi pregado, né, na igreja, Romanos 6,6, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, e para com o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Como é que nós vamos viver com Cristo? Da maneira que apraz o coração dele, né? Porque quando Cristo entra na nossa vida, há uma diferença. Nós não conseguimos ser a mesma pessoa que éramos antes, ali atrás, quando nós carregávamos a montanhas de pecado, de lascívia, né, de prostituição, de tudo que o mundo nos oferece com uma facilidade, tudo bonitinho, tudo que nos encanta, mas quando nós temos o encontro contigo, nós descobrimos a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer essa verdade que João fala ali de Cristo, para nos transformar verdadeiramente, para que nós sejamos novas criaturas em Cristo Jesus, para que nós sejamos verdadeiramente cristãos e não venhamos envergonhar o nome de Cristo. Nós venhamos levantar uma bandeira de amor, de fidelidade com o Senhor. Amém? É só isso hoje. Hoje é só isso, né? Para a nossa meditação, para nós pensarmos, né? Porque tantos depoimentos, tanto sofrimento, tanto choro, tanto de mães de policiais, como de mães de pessoas, né? Que foram mortas, né? Ali pela polícia. E nenhuma mãe, né, gera um filho para ser bandido, para ser matador, para ser isso, para ser aquilo, né? Nós fomos gerados para sermos homens e mulheres, cidadãos de bem, não é verdade? Que nós possamos, né, pensar, né, nos apegar mesmo, né, entregar o nosso fardo a Cristo, né, trocar o nosso fardo pelo fardo de Cristo, que é leve e suave, porque ele morreu na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar também. Que você possa trazer isso em tua mente, que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida, vida em abundância. Tenha vida em Jesus. Amém? Um bom dia de salvação. Deus te abençoe. Você e a tua casa, a tua família, o teu trabalho, os teus celeiros, que seja abundantemente, transbordantemente, em nome de Jesus. Amém?